Hoje eu estou muito feliz por ser um sábado especial. Hoje é o nosso último encontro do culto dos jovens do ano. E dá aquele motivo de, nossa, Arthur, mas agora que estava ficando bom, agora que estava ficando divertido, agora que eu estava me envolvendo, a gente vai parar? Sim, a gente vai parar. A gente vai entrar de férias. Mas não é por conta disso que a gente tem que desanimar. Até porque o Natal, ele traz uma mensagem de esperança. Com certeza, quando você era criança, você ficava esperando ansiosamente o Natal. Por que a gente ficava ansioso? Por conta do presente. A gente queria ganhar um presente. Eu lembro que eu fiquei, aos meus 7 anos de idade, não mudei muito, porque o tamanho continua quase o mesmo, assim, mas com 7 anos de idade eu ganhei minha primeira bicicleta. Nossa, eu fiquei super feliz, porque eu tinha ganhado a minha primeira bicicleta. Foi algo fenomenal. Eu achava assim, cara, ganhei o mundo porque eu ganhei a minha bicicleta. E com certeza você tem aquele presente que você esperava muito, chegou o Natal e você ganhou. E aquele ano foi um ano marcante na sua vida. Aquele ano foi um ano marcante para mim. Eu tenho uma foto desse ano que eu saio, abraço meu pai assim, ó, agarro ele e tal, e fico beijando o Chicão, que é o meu pai. E é uma foto muito bonita. E uma foto que marcou algo. Marcou um momento inesquecível. Mas no Natal a gente vive aqueles vários mitos de Natal. Um dos mitos de Natal é que o Papai Noel vai descer a chaminé e vai dar um presente e você vai ganhar algo conforme a sua obediência. Se você foi desobediente, já era. Se você foi obediente, você vai ganhar algo muito legal da parte do Papai Noel. Outras coisas que acontecem no Natal é que a gente chuta o balde na dieta, né? A gente chuta o balde total na dieta. E a gente fica com aquela, né, Jorge? Ah, não, vamos para a academia. Mas não, está chegando o Natal. Está chegando o Ano Novo. E a gente fica procrastinando de cuidar da nossa saúde. A gente chuta o balde. E aí então vem aquelas discussões de família. Arroz com uva passa ou não? Né? Vem aquela polêmica. Sem, né? Com, aí, ó, o fofinho está querendo com. A que é fitness está querendo sem. Sabe, a gente fica naquela disputa. Vai ser com ou sem, isso, aquilo. Aí vem aquelas brincadeirinhas mó chatas que todo ano tem. Ah, meu tio trouxe pavê. Aí é pavê ou para comer? Sabe, aquelas piadinhas muito, muito sem graças. A gente ganha a meia da tia, a gente ganha cueca da tia, a gente ganha calcinha da tia, a gente vai ganhando um monte de coisa que a gente não gosta. A gente não gosta, a gente está afim de jogar longe. Aí vem o famoso amigo secreto. Já percebeu que o amigo secreto ultimamente está ficando mais pobre? A cada ano parece que está diminuindo o valor. Né? Um ano era R$50. Aí no outro ano, 40. Aí agora, esse ano, 10. R$10 no máximo. Né? Aí para a gente não jogar o migué, a gente faz amigo chocolate, porque chocolate é baratinho. E a gente vai diminuindo, né, o valor. O Natal vai mudando. Mas a gente gosta de enfeitar a casa. A gente gosta de enfeitar a varanda. A gente gosta de fazer a árvore de Natal. A gente gosta dessas coisas. E uma outra coisa também que a gente vê muito no Natal são as músicas natalinas. As músicas natalinas. E quando a gente pensa em música natalina, uma música já vem na minha mente. E calma, eu não vou cantar para você. Minha irmã me fez prometer que eu não ia cantar, porque senão todo mundo ia sair correndo daqui. Mas aquela famosa música, Então é Natal. Então, quase que eu ia cantar, tá vendo? Então é Natal, né? É a festa cristã. E seja feliz, e aquela coisa toda. E essa é uma música muito famosa. Uma música que surgiu há 26 anos atrás. E depois dessa música, o Natal nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Porque até o dia 25, ou no próprio dia 25, em algum momento a gente vai ouvir o Então é Natal. E essa música se tornou viral pela voz da Simone. E de acordo com a reportagem do Diário de Pernambuco, esse foi um disco que vendeu 1,5 milhão de cópias. Naquele tempo, naquele ano, ele foi uma das músicas mais ouvidas no YouTube. Sabe, viralizou. Foi algo que se tomou conta. O Então é Natal. E aí vou colocar um pouco da letra do Então é Natal. Diz o seguinte, então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho ao novo, do amor como um todo. Com certeza você deve estar se pensando, Arthur, agora eu sei que canção é essa. Porque em algum momento, durante as festas, ou durante o fim de semana, da celebração, das festividades de fim de ano, você deve ter ouvido essa música.
cantarolado essa música. Pode ser que você não saiba a música inteira, mas um trechinho dela você com certeza ouviu na sua história. Só que há um fato curioso, gente, nessa música. Porque a realidade é que essa música, ela não foi escrita necessariamente para o Natal. Ela foi escrita, e a sua história, ela está envolta a uma guerra, a um protesto. Sabe? Ela tem pitadas de polêmica. E muita gente aqui pode não saber disso, mas essa música, ela foi lançada, né, em 1971, por John Lennon e Yoko. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Sabe? Mas essa canção, ela ganhou notoriedade com a cantora brasileira. Mas ela tinha uma mensagem antes disso. E aí você pode ter visto essa foto em alguns lugares, e era isso que representava aquela música. O fim da guerra, a guerra acabou. Era esse o propósito dessa canção. Era esse o propósito que o John Lennon tinha escrito. Acabou a guerra, vamos viver um novo tempo. Vamos parar com essas coisas e vamos viver agora uma nova realidade. Porque a guerra acabou. E era aquela guerra do Vietnã. E ele fez essa música em forma de protesto a essa guerra. Só que há algo que me chamou muita atenção nisso. Porque a canção de John Lennon e Yoko, ela foi totalmente distorcida. Ela foi distorcida da proposta do autor, de quem escreveu. E é algo que acontece muito com a gente. A gente distorce muitas coisas. A gente distorce muita informação. Eu concordo com Dostoiévski quando ele diz o seguinte: o homem está sempre pronto para distorcer aquilo que dizem os seus sentidos, simplesmente para ajustar a sua lógica. Sabe o que isso significa? Que o homem está sempre pronto para distorcer as coisas ao seu favor. Que o homem está sempre pronto e tem a capacidade de distorcer algo e dar novo significado a esse algo. E até usar como pretexto para sustentar aquilo que ele acredita. A gente faz muita bagunça. A gente mexe com muitas coisas. A gente vai distorcendo uma verdade, a gente vai distorcendo um significado em prol da nossa vontade. E aí então vem a música, então é Natal. E aí eu me deparei com um questionamento. Porque eu comecei então a entender que, cara, essa música ela foi distorcida do sentido dela. Inventaram uma proposta que não era do autor. Era isso que aconteceu. E essa música me fez vários questionamentos. Eu fiz vários questionamentos. Porque eu achei até interessante quando ela mesma, e agora estou mudando um pouco, mas quando ela fala assim: mas o que nós fizemos com o Natal? No Natal, o que você fez? O que nós fizemos com o Natal? Sabe, essa é uma pergunta que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade. O que é o Natal? Infelizmente, ao longo da história, nós distorcemos o sentido verdadeiro do Natal, ou o propósito do Natal. E eu fiquei me perguntando, para que serve o Natal? Por que a gente comemora o aniversário de Jesus? Mesmo sabendo que não foi em dezembro que Jesus nasceu. Por que esse negócio de história de Papai Noel? Por que ele existe? Como que isso tudo começou? E essas foram perguntas que ficaram pairando sobre a minha mente por um bom tempo. E aí então, como um baita curioso, eu fui pesquisar. E aí eu descobri que Natal significa onde ocorreu o nascimento de alguém ou de algo. Natal é isso. Natal significa isso. Aonde nasceu alguém, onde nasceu algo. E aí eu continuei então estudando um pouco sobre isso. E aí eu fui perceber muita coisa legal da história do Natal. E que ao longo do tempo, a coisa foi distorcendo. Porque nós temos essa capacidade de distorcer as coisas. E uma das curiosidades que eu achei sensacional foi olhar para o Império Romano e descobrir que ali existia uma festividade pagã. Uma festividade que se chamava Saturnália, ao deus Sol. Uma festividade pagã. Onde os romanos ali, onde tinha um cunho agrícola, e esse deus Saturno, o deus Sol, era um deus que favorecia a cultura agrícola, favorecia eles ali no cultivo da plantação. Então eles pegavam um momento do ano, dentro do calendário deles, e comemoravam o retorno do Sol, comemoravam o nascimento do deus Sol.
eles comemoravam porque agora eles estavam saindo de um período muito longo de tempestade, de frio, de noites longas, e agora eles estavam vivendo dias quentes. E isso era ótimo para o cultivo, isso era ótimo para a plantação. Então eles estavam comemorando a saída do inverno para a entrada do verão, no calendário romano daquela época. E essa festividade, ela tinha uma data. Ela acontecia do dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro. Só que no ano de 273, o imperador Aureliano, na verdade, ele decide mudar as coisas. Ele fala assim, já que eu tenho o poder, eu vou mudar agora todas as coisas. E aí então ele muda e decreta que o nascimento agora do Deus Sol seria no dia 25 de dezembro. Então a Saturnália seria comemorada no dia 25 de dezembro. E essa festividade, ela ganha notoriedade. Essa festividade, ela traz esperança ao povo. Essa festividade inspira as pessoas. Eles ali ofereciam sacrifícios àquele Deus, para que aquele Deus fosse favorável a eles. E é interessante que, ao estudar essa história, você vai ver algumas coisas que são muito parecidas com a nossa realidade hoje. Porque eles costumavam, naquela época, dar presentes uns aos outros. Eles costumavam dar presentes. Outra coisa que eles costumavam fazer é enfeitar as casas. Eles gostavam de grandes banquetes. Eles faziam jogos em família. Eles reuniam a família. Os escravos eram libertos para visitarem as famílias. Até muitos dos escravos eram servidos por seus senhores naquela época. Algo de caridade, ações de caridade. Muitos ali eram servidos por seus donos. Ninguém trabalhava naquela época. Todo mundo parava. E muitas músicas de celebração. Você vê algo muito parecido com os dias de hoje? É praticamente o que nós comemoramos. É praticamente o que nós fazemos. Só que aí então vem o século IV. Que aí nós vemos a história de Constantino. Se você fez história, com certeza você sabe que Constantino se converteu ao cristianismo. E ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. E ele trouxe muitas mudanças, e uma dessas mudanças foi transformar a Saturnália em uma festa cristã, mudando o seu significado, trazendo uma visão cristã, agora aquela festividade pagã, e instituindo pela igreja romana, agora que o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. Seria o dia do nascimento de Jesus. Só que deixa eu fazer um parênteses aqui. A Bíblia não descreve o momento exato ou a data do aniversário de Jesus. E dificilmente aconteceu em dezembro. Porque em dezembro, naquela época, em Israel, era um tempo de muito inverno, de muito frio. E como a gente vai olhar no texto bíblico, nós vamos ver que os pastores estavam no campo com as suas ovelhas. E não era costume dos pastores levarem as ovelhas para um lugar aberto onde elas iriam passar frio. Então, quando chegava o inverno, o que os pastores faziam? Eles levavam elas para um aprisco, levavam elas para um lugar para serem guardadas, para serem protegidas do inverno. E aí, então, outra coisa que faz com que a gente entenda que, cara, não foi em dezembro, é justamente o decreto do imperador. Chega um momento na história que o imperador fala assim, olha, eu preciso saber quantas pessoas nós temos no povo de Israel. Então, nós vamos agora contar quantas pessoas tem no nosso povo. E nós vamos fazer, então, um recrutamento. Então, as pessoas vão ter que sair de uma cidade, ir até Jerusalém, se registrar para que a gente, então, tenha esse censo, para que a gente, então, tenha esses dados. O imperador sabia que no inverno é impossível fazer com que as pessoas façam viagens longas até Jerusalém, porque o inverno em Israel é muito intenso. Então, mais um fator que nos mostra que não dava para Jesus nascer em dezembro. Então, alguns teólogos, eles dizem que possivelmente o nascimento de Jesus aconteceu entre março e abril, porque era um momento já mais quente, onde os pastores levavam as ovelhas já para o campo, onde ali havia muitas viagens, era um período mais quente. Só que isso é só um adendo de observação, para você poder estudar depois um pouco mais sobre a vida de Jesus. Mas a realidade é que Constantino ali, ele queria transformar aquela festa pagã e dar tons agora e sentido cristão. Então, através dos cultos, das cerimônias, das ações de caridade, Constantino foi tentando mudar o significado. E a igreja, então, usou um argumento.
ela usou um argumento de que o nascimento agora do Salvador deve ser comemorado, porque na Bíblia ele é chamado de sol da justiça. Então nós vamos substituir agora o Deus que nós adoramos. Não mais o Deus Sol, Saturno, Deus pagão, mas o nosso Deus verdadeiro, que é o sol da justiça. E aí então a igreja foi ganhando forma, a igreja foi ganhando poder, foi mudando o sentido do Natal. E logo depois vem uma questão para mim. Beleza, entendi aonde chegou-se então a comemorar o Natal, a gente entender agora o nascimento de Jesus. Mas espera, tem um outro elemento na festividade de Natal que eu preciso compreender. E o que é? Papai Noel. Da onde saiu a ideia do Papai Noel? Esse velhinho fofinho, das trenas, disso e daquilo. Que se eu for bonzinho, ele vai me dar um presente. Da onde saiu isso? E eu fui pesquisar. E eu achei uma história muito interessante. Existiam 3 jovens, adolescentes. Elas eram de família muito pobre. O pai dela não tinha condição de dar sustento a elas, de prover estudo para elas. E elas então tomaram uma decisão. Nós vamos nos prostituir para conseguir dinheiro, para estudar. Para a gente conseguir pelo menos ter dinheiro, para pagar o dote, para alguém casar com a gente. Porque naquela época elas precisavam de um dote para casar com alguém. Então elas estavam a ponto de fazer isso, estavam decididas a fazer isso. Mas uma noite, dia 25 de dezembro, elas estão dormindo e do nada daqui a pouco elas escutam um barulho caindo. Plim, plim. Não era muito bem assim, né? Mas era um negócio, uma sacolinha caindo. Uma sacolinha de dinheiro, cheia de ouro, caindo da chaminé. 3 sacolas, com muito ouro. E na hora que elas abriram, elas ficaram espantadas com aquilo. Que agora elas não precisavam mais poder se prostituir para poder pagar o dote para poder casar. E a história conta que elas se casaram e viveram felizes para sempre. Nossa, que Disney, né? Que história de Disney isso. Mas elas não precisavam ali se prostituir. E logo depois que elas abriram o saco, elas correram para a janela para ver quem que era. E elas viram um homem pulando a janela e saindo e correndo. E aí então elas conheciam as pessoas daquele povoado. E na hora que elas olharam para aquele homem, elas disseram o seguinte: é Nicolau. É o bispo da igreja. É Nicolau. E aí então a gente vai ver ao longo da história que Nicolau, ele foi esse homem piedoso. Ele era bem conceituado na igreja católica. Ele dava presentes aos pobres, às crianças. Sabe, ele fazia ações de caridade sempre no dia 25 de dezembro. E isso marcou a vida dele. E ele fez isso até a sua morte. E depois que ele morreu, as freiras ali do convento do povoado continuaram a fazer isso ano após ano, a dar presentes para as crianças e a atribuir esse ato a Nicolau. E chegou um período, muito depois que ele morreu, que a igreja católica então canonizou Nicolau, transformou ele em São Nicolau. São Nicolau. Só que São Nicolau era um servo de Deus. São Nicolau era um servo de Jesus. São Nicolau amava os necessitados. Ele buscava ajudar os necessitados. Só que olha mais uma vez o povo, o homem, distorcendo algo que era muito bacana. O homem então usa a imagem de São Nicolau para promover o comércio. Para que então ele se tornasse uma figura de lucro. E as pessoas então pudessem comprar com esse espírito natalino. Só que aí nós vemos um outro momento, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela veio para causar essa divisão. Assim, olha, Jesus, Natal significa o nascimento de Jesus e não tem nada a ver com São Nicolau. O foco do Natal é o nascimento de Jesus. O foco do Natal é o nascimento de Jesus e isso trouxe uma divisão na Europa. Isso trouxe uma divisão no povoado, isso trouxe uma divisão no meio dos povos. Só que em outros lugares, como por exemplo a Holanda, ela continuou com essa tradição do São Nicolau. E ali eles começaram a acrescentar mais coisas, começaram a acrescentar mais mitos, de que São Nicolau ele vinha por meio de um trenó, e as renas voadoras então carregavam e levavam esse trenó e um saco grande de presentes. E ele dava presentes para as crianças boas, e para as desobedientes ele castigava.
E aí então, essa cultura chegou nos Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos promovem uma figura de um velhinho bobão, de um velhinho legal. E aí essa cultura ela vai andando e vai se modificando até chegar no Reino Unido, que aí então se denomina o nome Papai Noel. E ali então ele é conhecido como Papai Noel. E isso foi propagado ao longo do tempo. Só que chega então na América Latina, no nosso contexto, e vem a famosa Coca-Cola. A famosa Coca-Cola. A cor do Natal antes era o verde. A Coca-Cola veio e promoveu o vermelho. A Coca-Cola veio e promoveu os gorros, o velhinho, bem ali fraquinho, promovendo cor. Por quê? Porque era favorável à sua campanha. Era favorável àquilo que ela queria fazer. E é interessante que o que motivou, e quando eu fiquei olhando para a história de Nicolau, eu achei esse cara extremamente generoso. Só que o que motivou Nicolau não era o ser conhecido ou o ser canonizado, porque ele entendia que havia algo muito maior do que a Saturnália. Ele entendia que havia algo muito maior que a conversão de Constantino. Ele entendia que havia algo muito maior que os homens e as pessoas que tentaram distorcer a imagem do Natal. Ele sabia que muito antes dessas festividades existirem, Jesus já existia. Antes da fundação do mundo, Jesus já reinava. Antes dos homens determinarem uma data para celebrarem o seu suposto nascimento, Jesus já tinha determinado como ele deveria ser adorado. Jesus já havia determinado. Só que quando, pessoal, me deparei com tudo isso, me veio uma pergunta. Essa foi a pergunta. E Arthur, então agora eu devo jogar fora o Natal? Nós devemos parar de comemorar o nascimento de Jesus? A resposta é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Este é um momento especial que nós podemos aproveitar para relembrar quem Cristo é. Se alegrar pelo seu nascimento e anunciar a sua verdade. Porque nós sabemos que o dia 21 de dezembro é uma data que foi adotada pela Igreja Católica, pela Igreja em Roma. Mas que essa data comemorativa é uma oportunidade perfeita dentro do nosso calendário, para que a gente possa ajustar a nossa convicção e entender que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio para ser luz para os perdidos, que Ele veio nos mostrar um caminho, que Ele veio salvar as nossas vidas. E sabe, esse conteúdo mexe com qualquer tipo de pessoa, mexe com qualquer tipo de pessoa, independente da sua classe social, do seu conhecimento, da sua idade, porque é uma data especial, onde a sociedade parece que ela para. Ela para observar o presépio. Ela para se reunir a família, para se atentar à família. Ela para refletir quem é o menino Jesus. Ela para refletir que Jesus nasceu. É um misto de sentimento agora que vem gerando no nosso coração. Questionamentos que vão gerando em nosso coração. E o nascimento de Jesus é uma oportunidade perfeita para expressarmos quem Ele é. E o que me chamou muita atenção, estudando esse texto, foi olhar para a história dos pastores que foram até a manjedoura de Jesus. Porque é interessante que os pastores eles estavam no campo, ali tranquilos. E aí então o texto vai dizer de Lucas 2, do 10 ao 11, vai dizer o seguinte: mas o anjo lhe disse, não tenham medo, porque eles ficaram assustados quando o anjo apareceu. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores estavam ali, cuidando do seu rebanho durante a noite, cuidando das suas ovelhas. E aconteceu que um anjo apareceu. Eles ficaram aterrorizados, eles ficaram preocupados, porque parecia um negócio gigante, luz, asa, isso, aquilo. Assim, que negócio é esse? Eles ficaram assustados. E aí, então o anjo logo de cara acalmou eles, dizendo assim: olha, não precisa ficar preocupado, fica tranquilo e favorável, que eu estou aqui para dar uma boa notícia para você. A notícia é que o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. Sabe, o anjo estava anunciando algo para eles, algo que era esperado. E esses 3 pastores, eles tiveram
algumas atitudes que eu quero conversar com você, eu quero mostrar para você, atitudes que nos ensinam a aproveitar essa oportunidade que o calendário nos permite, que essa data festiva nos permite. E a primeira delas, e é muito interessante ver, que logo depois que eles ouviram isso do anjo, eles foram correndo para Belém. Eles foram correndo. O texto diz que quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e a encontraram, Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Logo que eles ouviram o chamado do anjo para eles, você olha, o Salvador nasceu, eles correram, essa foi a atitude deles. Eles foram tentar comprovar que aquilo era verdade, comprovar aquela mensagem. E aí, ao chegarem ao lugar, eles comprovam tudo aquilo que o anjo tinha dito a eles. Eles encontraram uma criança enrolada a panos e em uma manjedoura. Eles ficaram maravilhados. Sabe, os pastores ali, eles receberam uma mensagem de esperança. Era um dia importante. Foi um dia que mudou totalmente o curso da história. Porque aquela vida tinha um propósito. Aquela vida tinha um significado. Aquela vida tinha um sentido. Então, quando nós olhamos para essa história dos pastores, elas devem nos encher de esperança. Porque eles foram os primeiros a verem o menino e a comprovarem a existência desse menino. A verem a existência agora, a esperança agora ganhando forma. Só que é algo interessante nessa história. Algo muito interessante. Porque eles precisavam ir até o lugar para poder comprovar. Porque aquela verdade era algo obscuro. Não era algo que estava muito claro. Eles não tinham essa informação muito clara. Eles não sabiam o que era. Eles precisavam ir até lá para comprovar essa verdade. Eles precisavam correr lá. Mas nós não precisamos mais correr. Nós precisamos relembrar. Relembrar. Porque já é algo que foi revelado a nós. Sabe, então o propósito do Natal é nos relembrar que hoje, simbolicamente, o nosso Salvador nasceu. O Deus se fez carne. O Deus que se importou tanto conosco, que veio habitar em nosso meio. O Deus que se importou tanto conosco, que veio lutar as nossas lutas. O Deus que se importou tanto conosco, que veio nos orientar. Então, nós recebemos essa mensagem de esperança todos os dias. Todos os dias nós temos contato com Cristo Jesus. Todos os dias nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, todos os dias nós podemos relembrar de quem Cristo Jesus é. E essa mensagem, ela deve trazer ânimo à nossa vida. Sabe, essa mensagem do nascimento de Jesus, nessa época do ano, no fim do ano, tem um propósito de nos animar para não parar, para continuar, para perseverar, sabe, para ser um fôlego, para recomeçar. Porque Deus está preparando você para um novo ano. Deus está preparando você para um novo ciclo. Então o Natal, relembrar do nascimento de Jesus, é um momento importante de ajuste de foco para um novo ciclo que vai vir. Para um novo ciclo de ano que virá. Para então você reestabelecer a sua esperança. Entendendo que a sua esperança não está em coisas. A sua esperança está em quem Cristo é. Em quem Cristo é. E quando nós paramos para relembrar tudo isso, essa esperança que nos move, essa própria esperança nos faz se alegrar. Ela nos move em alegria. Pois foi isso que os pastores sentiram naquele momento. Eles se alegraram. Os pastores, depois de ver Jesus, o nascimento de Jesus, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhe fora dito. Sabe, o texto está dizendo que os pastores, eles se alegraram, eles glorificaram a Deus, eles louvaram, eles saltitaram de alegria, porque eles ali estavam comprovando que o Salvador havia nascido. Eu fico imaginando esses pastores saindo pulando de alegria, cantando, gritando, berrando, de alegria, porque aquele dia foi um dia que mudou a vida deles, foi um dia que mudou completamente a história. Mas eu quero pensar algo com você. Nós sempre nos alegramos no Natal. Por conta dos presentes. Por conta da comida.
Às vezes a gente se alegra com o arroz, com uva passa. A gente se alegra porque a gente vai estar num ambiente familiar, com toda a casa cheia, com as pessoas em volta. A gente se alegra porque nós vamos praticar atos de caridade. A gente vai ajudar alguém. A gente se alegra e foca em muitas coisas materiais, deixando aquilo que é essencial de lado. Deixando aquilo que proporciona tudo isso de lado. Só que a atitude desses pastores nos ensina algo, que nós devemos nos alegrar. Nos alegrar, pois Deus demonstrou amor ao criminoso. Porque nós falhamos em cumprir a lei. E falhar em cumprir a lei de Deus nos torna criminosos. Deus demonstrou amor a pessoas perdidas. Deus demonstrou amor a pessoas escravizadas pelo pecado. Deus demonstrou amor por pessoas que estavam já condenadas à morte. Então, o nascimento desse menino trouxe luz à nossa escuridão. O nascimento desse menino trouxe esperança na nossa calamidade. O nascimento desse menino trouxe vida para aqueles que estavam mortos. Sabe, é o dia em que o Eterno entrou na história. É o dia que Deus se fez carne. É o dia que o infinito se tornou um bebê. É o dia que o Rei dos Reis nasceu em uma manjedoura e viveu, morreu em nosso lugar, ressuscitou e hoje está em um alto céu cuidando bem de nós, nos dando oportunidade de recomeçar no nosso dia presente, nos dando oportunidade de recomeçar todas as manhãs que nós acordamos, todas as manhãs que nós respiramos. Sabe, isso é um motivo de alegria. E olhar para tudo isso deve confortar o nosso coração. Olhar para o nascimento de Jesus deve trazer alegria ao nosso coração. Deve mover a nossa vida por uma ótica diferente. Não mais pela dor, mas pela felicidade plena que nós encontramos em Cristo Jesus. Sabe, pessoal, o mundo vai dizer por aí que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Mas para nós, a esperança, ela veio, andou no meio de nós, morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou. E isso nos deve dar alegria de viver todos os dias. Todos os dias. Então, a nossa atitude agora, diante de relembrar disso, de se alegrar com essa grande novidade que Deus nos enviou, e essa alegria ela deve ser tal, a nos empolgar, nos impulsionar, a compartilhar, a ser tão evidente em nós essa alegria, que agora não quero mais só conter ela em mim, eu quero compartilhar, eu quero espalhar. E foi isso que os pastores fizeram. Foi essa atitude que os pastores fizeram. Foi essa atitude que eles agora deram de passo, de ação. A Bíblia vai dizer que depois de o verem, eles saíram contando a todos. E o que lhes fora dito a respeito daquele menino, eles foram contando a todo mundo. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Os pastores começaram a compartilhar para todos aquela verdade. Eles começaram a compartilhar para todos o que Jesus era, como aconteceu, como essa mensagem chegou a nós. E as pessoas que ouviam aquela mensagem, ouviam aquele testemunho, ficavam admiradas, ficavam surpreendidas, ficavam tocadas, eram transformadas. Sabe, a gente está vivendo hoje um período que é uma excelente oportunidade cultural, uma oportunidade cultural de compartilhar a mensagem real do Natal. Momento onde as famílias elas param para refletir. Momento onde presépios estão montados em todos os lugares. Aonde a televisão propaga isso. Aonde a mídia, filme, série, música vai falar sobre Jesus. As pessoas estão desesperadas por esperança. Desesperadas por esperança. Muitas esperando que esse Natal seja diferente do ano passado. Desesperadas por esperança. Então, pessoal, essa é a hora perfeita de falarmos o porquê Jesus nasceu. Por que Jesus teve que nascer e morrer? Porque o nascimento
dessa criança, ela traz tanta alegria à nossa vida? Por que o nascimento dessa criança muda a nossa vida? Sabe, nesse Natal eu faço um pedido para você. Nesse Natal eu faço um pedido para você. Não vamos fazer de Jesus o nosso amigo secreto, aonde ele fica em oculto. A nossa missão é propagar quem é esse nosso amigo. Jesus, ele não é o nosso amigo secreto para ficar em oculto. Jesus é esse amigo, esse ser maravilhoso, esse homem que vem, esse Deus que vem em carne para mudar a minha história, para mudar quem eu sou, para mudar a sua realidade, para mudar a minha realidade. E isso é motivo de alegria. E essa alegria, ela não pode ficar dividida. Essa alegria não pode ficar dentro de uma caixinha exclusiva a você. Não, há outras pessoas que estão clamando por esperança. Estão clamando por essa mensagem de esperança. Jesus não é um amigo secreto que deve ficar em oculto. Jesus é o nosso amigo que deve ser compartilhado e espalhado. Nós devemos compartilhar o verdadeiro sentido do Natal. Nós devemos falar, nós devemos mostrar quem Cristo é através do nosso viver. Sabe, pessoal, essa é uma data simbólica, onde a gente comemora o nascimento de Jesus. Mas quem ganhou o real presente fomos nós. Fomos nós. Nós ganhamos o presente. Nós ganhamos aquilo que não merecíamos. Nós ganhamos a graça, a salvação. E gente, deixa eu contar algo para você. Tudo que eu falei aqui, todo esse estudo que eu fiz, eu tinha 15, 16 anos. E eu estou compartilhando algo com vocês. Da minha descoberta. E depois que eu descobri, eu escrevi um texto. Eu queria ler esse texto para você. Eu escrevi o seguinte: mesmo sabendo que o dia 25 não é a real data do nascimento de Cristo Jesus, nós devemos aproveitar essa oportunidade, no qual simbolicamente muitos comemorarão esse feito. O texto de Lucas 2:11 diz: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o que é o Messias, o Senhor. Os líderes religiosos daquela época, o povo judeu, estava dividido em suas expectativas quanto ao Messias prometido, ao Jesus prometido. Uns esperavam que ele fosse um grande líder militar e os livrasse do domínio do Império Romano. Outros desejavam apenas uma cura para suas enfermidades. Outros desejavam apenas a cura para o seu sofrimento físico. Outros ambicionavam um Jesus que os livrasse da fome e da pobreza. Contudo, a missão principal de Jesus, anunciada pelos anjos nessa passagem, é que ele viria para resgatar a humanidade, pagando o preço do pecado. Então, a pessoa e a obra de Jesus Cristo neste mundo significa a maior evidência de amor do nosso Pai, a maior evidência de paz que transborda e muda quem nós somos. O amor sincero de Deus, o amor leal de Deus se fazendo em forma presente. Este nascimento significa que um menino se nos deu, e esse menino que se nos deu é Deus. O nascimento deste menino personifica o perdão dos nossos pecados. É o Eterno entrando na história para mudar a nossa história. É a luz entrando em meio às trevas, destruindo ela por completo. É o príncipe da paz restaurando a paz com Deus. É a expressão exata do amor, se dando em sacrifício, para que a minha condenação, ela fosse paga e eu fosse salvo para a eternidade. Ele é a voz que entrou em nossa realidade e ecoa de épocas, estações, anos, meses, dias, declarando em nosso coração que Ele é Deus e único Senhor. O menino que abre o céu proclama a toda a terra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que sem Ele, nada nós podemos fazer. Porque Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida por suas ovelhas. Ele é aquele que tem o controle de todo o universo. Pois Ele veio a existir por seu poder. E tudo, nós encontramos sentido nele. Portanto, neste menino,
no nascimento de Cristo Jesus, nós estamos seguros. No nascimento de Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, ela que nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino de amor, aonde nada e ninguém poderá nos separar do grande amor de Deus que está em nosso Pai. Aquele que nasceu para morrer, vive agora para dar vida àqueles que estavam mortos sem saber. Ele nos amou, Ele nos salvou. A Ele seja honra, glória para todos sempre. Amém. E depois que eu escrevi isso, eu entendi que eu preciso honrar o Natal. E não só uma data do Natal, mas todos os dias o Natal deve ser vivo no meu coração. Porque é o Jesus se fazendo carne e transformando a realidade. E eu concordo então com o Charles quando ele diz: eu honrarei o Natal em meu coração e tentarei manter o Natal o ano todo. Eu honrarei a Jesus o ano todo. O ano todo. Então, pessoal, o Natal não é apenas uma data simbólica onde a gente lembra de Jesus. E fica por isso mesmo. Sabe que Jesus ele não quer ser dono de uma data do seu calendário. Jesus ele quer ser rei de todo o seu calendário. De todo o seu calendário. De toda a sua vida. Então se comprometa a honrar Jesus, a ser como Jesus todos os dias da sua vida. Para refletir e praticar. O Natal é uma oportunidade para você relembrar, se alegrar e compartilhar. Este é um momento único na história. Uma excelente oportunidade evangelística. Faça do seu Natal útil. Faça do seu Natal útil. Porque agora você entendeu o sentido dele. E há algo interessante. Porque essa mensagem, o governo não pode parar. Essa mensagem, nada e ninguém pode nos calar. O único que pode bloquear isso é você mesmo. É você mesmo. Nós estamos num país livre, aonde a mensagem de Cristo Jesus pode ser propagada, sem medo nenhum. Então saiba que o Natal, ele simboliza o nascimento da nossa esperança. O Natal simboliza o nascimento da nossa esperança, pois é essa esperança que mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. E aproveite esse Natal para reparar o seu relacionamento com Deus. Para reparar o seu relacionamento com Jesus. Há uma coisa que acontece. Tem muito jovem que olha para o refletir e praticar e só para no refletir. E fica só no refletir. Mas Jesus não nos chama só apenas a refletir. Ele nos chama a praticar. Então está na hora, galera, da gente relembrar quem Cristo é. A esperança verdadeira que muda a nossa realidade. A se alegrar com isso. E a compartilhar essa alegria que nos foi alcançada. Esse presente que nos foi dado. Mas pode ser que você tenha chegado aqui com o seu relacionamento meio desajustado. O seu foco não está tão correto. A lente parece que está embaçada, a imagem está embaçada. Mas hoje é uma excelente oportunidade de você ajustar o foco. De você olhar para a trajetória da sua jornada. E ainda há tempo de olhar para a luz, para a estrela da manhã e seguir um caminho que é correto. E seguir um caminho da verdadeira esperança.
Porque o que o mundo oferece, galera, é só ilusão. É só ilusão. Você pode ficar feliz em um momento, mas a tristeza e as consequências de uma vida de pecado, elas vão se arrastar por um longo tempo. Por isso que é tão doloroso recomeçar. Mas Jesus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E você fizesse uma oração, agora entregando a Deus a sua vida. Às vezes você pode parar e pensar, mas eu já estou bem com Jesus. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que ela diz o seguinte, que é preciso trazer à memória aquele que nos dá esperança. É necessário pregar o Evangelho ao nosso coração todos os dias, para que a gente venha estar focado em quem Cristo Jesus é e dobrado diante da sua presença e da sua glória, entendendo que Ele é muito maior, Ele é muito melhor, Ele é perfeito, Ele é soberano no seu cuidado para com as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. Faça uma oração simples, colocando novamente o seu coração diante dele. Às vezes está difícil a caminhada, mas a Bíblia diz que mesmo que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco todos os dias. Às vezes é difícil a consequência, mas esse é o Deus que prometeu ser o Consolador. Esse é o Deus que prometeu te guiar até o fim. Esse é o Deus que prometeu caminhar com você, mesmo nessas águas turbulentas. Mesmo que a consequência seja difícil, Ele não te desampara, porque Ele nasceu para te dar esperança. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um aqui. Te pedir, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, que o Senhor esteja provendo aquilo que eles necessitam, que o Senhor esteja abrindo os olhos para que eles enxerguem essa verdade de quem o Senhor é, de que essa é uma data simbólica, mas uma data simbólica que traz esperança ao nosso coração, que muda quem nós somos, muda a nossa realidade, que nos dá vida, que nos faz alegres, que nos faz completos, que preenche o nosso coração vazio, que nos dá direção numa caminhada que às vezes parece ser nebulosa, mas nós sabemos que o Senhor sempre está e sempre estará, e que essa seja a nossa confiança, e que essa seja a nossa base de fé, aquilo que Tu és, que a nossa fé não esteja baseada em coisas, mas em quem o Senhor é, e naquilo que o Senhor nos direciona a viver. Assim, com certeza, nós viveremos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nos inspira, Deus, a nesse momento entender essa data simbólica e a transformar a realidade desse mundo que precisa de esperança, e que nós venhamos com coragem compartilhar a esperança, a luz que nunca se apagará, a luz que muda e transforma qualquer treva, a luz que muda e transformou as nossas vidas. É isso que eu peço a Ti, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém.